Polícia Civil agora apura se o anestesista que estuprou uma paciente durante o parto é, na verdade, um criminoso em série. Gabriela Morgado. A Polícia Civil classifica o anestesista que estuprou uma mulher durante o parto no Rio como um criminoso em série, além do caso flagrado por enfermeiras do Hospital da Mulher em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Outras 5 mulheres que passaram por procedimentos com o médico também desconfiam ter sido vítimas e procuraram a Polícia Civil. O anestesista Giovanni Quintela Bezerra está preso e suspenso provisoriamente de exercer a medicina. Ele tem 15 dias para prestar esclarecimentos para o Conselho Regional de Medicina do Estado. A delegada Bárbara Lomba, responsável pelas investigações, afirma que a provável repetição das ações leva os investigadores a concluir que o anestesista é um criminoso em série. Diante da repetição das ações criminosas e de uma característica de compulsividade que se observa, da possibilidade de várias vítimas terem sido feitas naquelas condições, há uma possibilidade, nós podemos afirmar que se trata de um criminoso em série. Bom, muitas vezes quando a gente aborda esse caso, algumas pessoas dizem, mas como assim? Como é que eles não perceberam? A gente está falando de crimes em série e é muito possível que isso tenha acontecido somente no dia em que ele foi flagrado estuprando essa mulher, essa mãe que estava sendo operada, passava por cirurgia cesárea no parto dela. Outras 2 mulheres também haviam sido atendidas por ele antes. Então é muito possível que isso tenha acontecido com muitas outras mulheres. E aí as pessoas se questionam, por que é que como é que ninguém percebeu? Os outros médicos que estavam na sala, as enfermeiras perceberam, e aí demorou esse tempo até conseguirem fazer essas imagens, né? Agora, isso diz também sobre como é que o abuso acontece, não nesse tipo de situação que é escancarada, né? Que provoca repulsa e revolta em todas as pessoas, mas de maneira geral, a pessoa, o estuprador, o abusador, ele não é uma figura obscura que está escondida em algum lugar. É claro que esse tipo de caso acontece, mas em geral o abusador, de criança a gente sabe, ouvinte da Band News que passou por isso faz muitos anos e quando se depara com esse tipo de situação tem o gatilho e volta e lembra de tudo, essas pessoas relatam que era aquele primo legal que todo mundo gostava, era o tio bonzinho que gostava de ficar com as crianças e tal, era aquele outro, né? Não é uma figura absolutamente obscura. Muitas vezes esses abusadores estão aí no meio da gente, a gente não consegue enxergar, por isso é atenção redobrada, né? E falar sobre o assunto, falar sobre os abusos para que a gente consiga combater esse problema. Ontem a gente teve mais um episódio que veio a público de violência contra a mulher. Uma mulher foi resgatada de cárcere privado depois de jogar um bilhete pelo muro para que a vizinha pudesse ajudá-la. Essa mulher era mantida em cárcere privado pelo próprio marido, de 64 anos. Ele foi preso e foi preso em flagrante. Uma mulher de 23 anos de idade era mantida dentro de casa, com monitoramento de câmeras, inclusive, porque ele alegou ciúmes, junto com 2 crianças, com os 2 filhos pequenininhos, 2 e 7 anos de idade aproximadamente. E ela relatou à polícia, ao ser liberada, que sofreu uma rotina de agressões. Aliás, o cárcere privado já é em si uma agressão, né? Já é uma tremenda de uma violência. Ele tinha ciúme excessivo, por isso a ameaçava, a agredia sem qualquer motivo. E sabe o que essa mulher falou ontem, que foi muito tocante entre todos os relatos, de muito medo? Que ela só quer paz a partir de agora. E exatamente ontem, nesse horário, a gente estava falando sobre como a mulher não tem paz. E no caso dela, nem para ficar dentro de casa e conviver com seu companheiro. Ela disse, eu estava presa dentro da minha própria casa. Meu marido tem muito ataque de ciúme e estava me matando por isso, aos poucos. Ele tinha ciúme de qualquer homem que ele via. Ela perdeu a noção de quantos dias ela passou dentro de casa sem poder sair. O que ela fez, no momento de desespero, com o papel que tinha ali à disposição, que era um receituário médico, escreveu um bilhete. SOS, de um lado, e do outro lado ela pediu ajuda. Estou em casa com 2 crianças. Você pode chamar a polícia para mim? Estou correndo risco de vida. Jogou pelo muro. A gente na nossa live está exibindo como foi escrito esse bilhete, né? Eu sou sua vizinha, estou presa dentro de casa com 2 crianças. Pode chamar a polícia para mim? Estou correndo risco de morte. É exatamente isso que diz o bilhete, do outro lado, SOS. A vizinha, a funcionária da vizinha, na verdade, leu esse recado, ficou preocupada e o que fez?
chamou a polícia. E daí a importância, né? Em todos esses casos, a gente está falando do caso do monstro médico anestesista, estuprador, em que as funcionárias tiveram a coragem de filmar, de denunciar, de trazer a público isso, de levar até a polícia quando há essa suspeita, né? Ontem a gente falou, a mulher não tem paz para parir, não tem paz no ônibus, não tem paz para vestir uma roupa, para deixar o cabelo branco, para pintar o cabelo se quiser, para fazer escolha, para decidir sobre o próprio corpo. E aqui eu quero deixar um apelo para você que suspeita, que flagra, que presencia, que identifica atos de violência contra a mulher, e são muitos os tipos de violência, as veladas, as psicológicas, as físicas. Denuncie, filme, como fizeram essas funcionárias do hospital, como fez a funcionária dessa vizinha, chame a polícia. E se esse assunto, esses posicionamentos e essas manifestações te incomodam profundamente, se isso para você em algum momento pode ser mimimi, preocupe-se, reflita, pense, se você também não é um desses violentadores diários.